A reforma trabalhista completa um ano em novembro. Nossa equipe escolheu 5 pontos dessa lei que afetam bastante o trabalhador: parcelamento de férias, banco de horas, rescisão sem homologação do sindicato, pedido líquido na inicial e litigância de má-fé. Conversamos com a desembargadora Beatriz de Lima Pereira, que comentou cada um deles. Com a reforma, as férias podem ser parceladas em até 3 vezes. Um dos períodos precisa ser de pelo menos 14 dias e os outros 2 de pelo menos 5 dias. O parcelamento deve ser combinado entre patrão e empregado. E as férias não podem começar 2 dias antes de feriados ou do repouso semanal remunerado. Embora esse parcelamento possa dar a impressão que vai tirar aquele engessamento dos 30, dos 20 dias, possibilitando que os trabalhadores que querem se afastar por curtos períodos estariam atendidos, né, com essa alteração, eu entendo que deveria prevalecer a preocupação com a saúde do trabalhador. Agora, as empresas podem criar bancos de horas por acordo individual escrito com os empregados, sem participação dos sindicatos. A compensação dessas horas tem que acontecer em 6 meses. Esse banco de horas agora, que pode ser acordado individualmente, ele tem um limite de 6 meses. E eu entendo que a regra continua a premissa anterior de prorrogação até 2 horas. Então, se ultrapassar 10 horas diárias, né, a meu juízo estará descaracterizado até mesmo o acordo de compensação. Na rescisão contratual é preciso apenas fazer anotação na CTPS, comunicar aos órgãos competentes e pagar as verbas rescisórias em até 10 dias. Não é mais preciso homologar nos sindicatos as rescisões dos contratos com mais de 1 ano. Essa alteração legislativa eu reputo uma alteração bastante prejudicial, não só por conta da possibilidade de aumentar o número de fraudes, né? Mas também porque é um desprestígio à atividade sindical. Quando o empregado entrar com uma ação na Justiça do Trabalho, ele tem que indicar na petição inicial o valor de cada um dos pedidos, para que o processo possa seguir. No processo do trabalho, essa eu reputo que é uma exigência que dificulta a apresentação do processo. Agora, ao mesmo tempo, eu reconheço que ela veio para, vamos dizer, frear um pouco o que não era raro, né? O exagero, até por conta também dos meios telemáticos, em que muitos advogados, né, usando o famoso copia e cola, né, colocavam todos os direitos possíveis, né, e imagináveis, e podiam ou não atribuir valor. O último ponto determina que vai responder por perdas e danos e ter que pagar multa aquele que agir com má-fé num processo trabalhista. A multa varia de 1 a 10% do valor corrigido da causa. É considerada má-fé mentir ou alterar a verdade dos fatos, atrasar o andamento do processo, usar o processo para fim ilegal, dentre outros. Para a configuração da litigância de má-fé, eu entendo que o magistrado tem que vislumbrar naquela ação uma atitude dolosa, de que a pessoa quis ludibriar o Poder Judiciário. O que está previsto na CLT agora com a alteração legislativa é reprodução do que estava no Código de Processo Civil. Portanto, já era aplicado pela maioria dos juízes, porque a CLT não tinha esse tipo de disposição. A novidade é que a testemunha agora pode responder por litigância de má-fé. A desembargadora alerta para a necessidade de o trabalhador não deixar de recorrer ao judiciário quando tiver algum direito desrespeitado. É natural que num primeiro momento tenha havido vamos dizer, um refluxo do número de reclamações trabalhistas, mas eu, assim como na condição de cidadã, eu confio no Poder Judiciário brasileiro. Eu acho que os trabalhadores e os empregadores devem confiar e buscar a justiça do trabalho para tentar solucionar aquelas questões que não conseguem solucionar sem a participação do Poder Judiciário.